E o jornalista da BBC passou a maior vergonha do mundo numa entrevista que ele deu, que ele fez com o Elon Musk, né? Uma entrevista que saiu ontem na imprensa. E ele, olha, ele se deu tão mal porque ele veio com uma ladainha, ele veio com uma mentira, ele quis plantar uma narrativa e o Elon Musk emparedou o jornalista. O jornalista falou o seguinte, que depois que o Elon Musk comprou o Twitter, na sua timeline começou a aparecer muito mais conteúdo de ódio. E Elon Musk falou, poxa, beleza, então me dê exemplos, me fala um exemplo aí de um conteúdo de ódio, né? Enfim, para eu analisar. Aí o jornalista, não, é porque agora faz umas 3 ou 4 semanas que eu mudei a minha configuração do Twitter, agora eu não tô mais usando aquela abinha para você, né? Que é aquela aba que o algoritmo do Twitter identifica as coisas que você mais gosta e vai colocando na timeline. Ele falou, não, agora eu só tô vendo publicações de quem eu realmente sigo. Elon Musk, tá, tudo bem, mas eu assumi o Twitter já tem algum tempo, então me dê algum exemplo das coisas que passavam na sua timeline, umzinho sequer, pelo menos um exemplo de discurso de ódio. Bom, resumo da obra. Ele não deu um exemplo, foi uma coisa constrangedora, tá? Ele ficou assim gaguejando e o Elon Musk emparedando o cara. Então essa foi a primeira parte assim que chamou muita atenção nessa entrevista, a vergonha do jornalista militante da BBC. Depois, na sequência, o Elon Musk começou a questionar o jornalista sobre o seu veículo de comunicação e sobre as mentiras que ele propagou durante a pandemia. E aí o Elon Musk fala a questão daquele paninho que a gente põe, né, na frente do rosto, que ficou comprovado que não impede a contaminação. Até estava lendo hoje, né, que estudos do Reino Unido realmente falam que isso aí, não, enfim, não tinha efetividade como se plantava. A própria OMS, no comecinho, falou também que não tinha sentido utilizar esse paninho porque não era efetivo. Só que aí, de repente, subitamente, né, não sei por que cargas d'água, a OMS mudou de opinião. Mas, enfim, eu vou trazer agora para vocês aqui alguns cortes desse vexame que o jornalista da BBC passou ao entrevistar o Elon Musk. Aqui eu vou ler a legenda para vocês e aí vamos discutindo, vamos conversando, né? Então, aí aqui o jornalista já está meio que explicando para o Elon Musk em relação a supostos conteúdos de ódio que passava na sua timeline. Né? Daí ele fala, o jornalista, bem, você me perguntou se minha linha do tempo tem recebido mais ou menos de discurso de ódio. Né? Aqui ele está na fase de se explicar. Então, aí fala assim, o jornalista, eu diria que tem recebido um pouco mais, né, depois que o Musk comprou o Twitter, tá? Então essa é a lorota do jornalista. Depois você vê que é uma lorota porque ele passa vergonha. Aí o Elon Musk, é por isso que estou pedindo um exemplo. Você consegue citar um exemplo? Então o Elon Musk está pedindo apenas isso. Me dá um exemplo, né? Vamos discutir em cima de um dado real. Aí, ó, aqui ele já começa a gaguejar o jornalista. Bom, eu honestamente não. Enfim, aí começa a falar. Vamos ver a desculpa dele. Aí né, o Elon Musk, né, você não consegue dar um exemplo. Aí ele, eu te digo por quê? Porque eu não uso mais o feed naquela aba para você, que supostamente seria a aba que traria esses discursos na timeline do jornalista. Está se inventando a desculpa. Aí ele diz, né, porque particularmente eu não gosto de ficar nessa aba. O jornalista diz que prefere só ver tweets de quem ele acompanha. Né? Tá, aí o Elon Musk, você tem visto mais conteúdo, né, de ódio do que você consegue me citar de exemplo. Aí o Musk, de novo, mas você não consegue falar um exemplo? Ele insiste, né? Olha o vídeo do Elon Musk. Olha. Aí ele, não, eu não tenho certeza se eu usei essa aba nas últimas 3 ou 4 semanas. Então o jornalista já está desesperado, porque como ele não tem exemplo, ele está querendo mudar de assunto. E o Musk seguindo, né, questionando o cara. Então aqui ele já está desconfortável. E aí o Musk, tá bom, então como que você viu esse conteúdo de ódio, já que você, né, não usa essa aba que seria a aba onde, né, então por quê? Como você tá vendo esse conteúdo? Aí ele, porque eu tenho usado o Twitter desde que você tomou posse nos últimos 6 meses. Então aí vamos ver a resposta do Elon Musk. Ok, então você deve ter em algum ponto visto esses conteúdos. E eu estou te pedindo um exemplo, não é dois nem três, é um mísero exemplo. Cara, esse jornalista se ferrou assim, nossa, ele só passou vergonha. Como a imprensa é majoritariamente de esquerda, não sei nem se eles vão repercutir isso, mas se repercutir, vão sair defendendo, claro, é óbvio. É o corporativismo, obviamente.
aqui seguindo, aí ele certo, você não consegue me dar um, enfim, ele insiste. Aí fica nessa coisa constrangedora. O jornalista desesperado querendo dar uma desculpa e o Musk emparedando. E aqui eu peguei outro recorte dessa mesma entrevista, quando o Musk fala das mentiras da BBC no período da pandemia. Vamos ver o que aconteceu aqui. O Elon Musk, né, já peguei o trecho já dessa conversa, ele fala, não, eu estou falando sobre as desinformações, sobre as mentiras da sua emissora na época que tinha aquele bichinho lá que parou o mundo por 2 anos, né? Vamos evitar aqui algumas palavrinhas. Aí fica aquele silêncio constrangedor, né? Aí, jornalista, eu estou te perguntando, você mudou de assunto. Aí, claro, o jornalista já está desesperado, né? Então ele quer voltar para o assunto que já era incômodo. Aí vamos ver. Aí o Musk está ouvindo, aí vamos ver o que ele vai falar agora no Musk. Silêncio. Aí o Musk falando, né? Porque o jornalista quer ainda aquele terrorismo acerca do assunto. Aí o Musk fala, ó, esse bichinho aí já não é mais um problema bombástico, a coisa já está controlada, né? Porque a imprensa quer sempre o terror, né? E aí vai seguir aqui o Elon Musk. A BBC, aí ele já questiona o jornalista. A BBC assume responsabilidade pelas desinformações, por exemplo, em relação ao paninho que põe em frente ao rosto, que já está, né, nítido que não tinha a eficácia que eles juravam que tinha. Então aí ele faz essa primeira pergunta, mas já vai seguir o Musk. É, olha a postura do Musk e do jornalista. Tá, o jornalista está bem, né, tenso, acuado. Aí o Musk continua, né, sobre aquele paninho e os efeitos colaterais do remedinho que põe no sangue, né, a picada e tal. Porque eles omitiram os efeitos colaterais, que hoje está começando a pipocar. Questão da trombose, que vários médicos falavam naquela época e eram banidos, eram taxados, rotulados das piores coisas. Né? Então ele fala também, e aí? A BBC não vai fazer uma autocrítica sobre também ter ocultado essas informações dos efeitos, né, colaterais que poderiam ter? E olha a postura do jornalista, você vê que ele tá coado. E aí continua o Musk. E sobre o fato da BBC ter sido pressionada pelo governo britânico para mudar a sua posição política. Olha isso. Ele pergunta para o jornalista: você sabia disso? O jornalista, entrevista isso da BBC. Já. Eu entendo agora porque você colocou isso. Eu não sou. Só quero falar de outra coisa. Ó, era um jornalista. Assunto. Então, pessoal, essa entrevista foi sensacional porque foi uma vergonha. Graças a Deus que o Elon Musk não tem papas na língua. O cara vem querer lacrar, inventar uma mentira, então prova. Fala qual que é o discurso que está aparecendo na sua timeline, ódio e tal, blá blá blá. Não tem. É lorota, quer continuar com uma narrativa. Entendeu? Eles querem achar pretexto para censurar a galera. É isso. A esquerda do Brasil faz a mesma coisa. Pessoal, é isso. Isso foi hilária essa entrevista. O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.